Muito bem, recebemos hoje uma visita aqui no estúdio do Tela 20. Estamos com o vereador Serginho da Rádio, Serginho Oliveira, como preferirem, vereador do PTB aqui de Capão da Canoa e atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Capão da Canoa. Serginho, seja bem-vindo. Primeiramente, quero agradecer o convite de nós podermos aqui nos dirigir aos telespectadores do Tela 20. Eu que vi essa proposta e esse projeto nascer, e hoje é com muita satisfação que a gente contempla o sucesso do Tela 20 aqui em Capão da Canoa e também cidades, municípios adjacentes, e para mim é uma honra poder participar com vocês. Serginho, nós te convidamos hoje, para falar um pouquinho sobre as atividades legislativas, e claro, com o gancho, que estás assumindo aí a função, de presidente da Casa Legislativa aqui de Capão da Canoa. Como é esse momento, de assumir esse importante posto, para a nossa cidade, que é uma cidade que é protagonista, no Litoral Norte. A gente ressalta isso muitas vezes, Capão cada vez cresce mais, se desenvolve mais. Então isso também gera uma certa pressão ou responsabilidade aos vereadores, sabendo que são representantes de uma população de uma cidade tão abrangente como é Capão. Eu acho que se a gente não tem ciência dessa responsabilidade, então que a gente não coloque o nome da gente na disposição para concorrer a uma eleição. Nós não podemos apenas ser mais um numa nominata para fazer voto para eleger alguém. Não, a gente tem que postular uma eleição. Muitos, como eu dizia para você agora há pouco, aqui quando nós fazíamos uma conversa informal, de que na política é dessa forma que eu vejo, é essa leitura que eu tenho para ganhar uma eleição. Ou o cara tem uma cara de pau muito grande para mentir, saber manipular, ou o cara tem muita grana para comprar voto, ou o cara tem muita credibilidade, mas tem que ter muita credibilidade, porque ganhar uma eleição sem dinheiro e sem cara de pau para mentir realmente é bastante difícil. Eu digo isso por uma experiência que eu tenho já de participar em 6 eleições. Então, dinheiro não tinha, cara de pau eu também não tenho para mentir. Prefiro perder uma eleição do que perder os ensinamentos que meu falecido pai passou para 12 filhos, um homem analfabeto, mas soube dar uma educação comportamental para todos os filhos, para que nós pudéssemos levar a nossa vida com dignidade, tendo princípios, principalmente princípios morais, princípios de honestidade, e isso a gente carrega para uma vida inteira. E não tem uma exceção de todos os filhos que aprenderam desse homem analfabeto esses valores e esses princípios. Então não é a política que vai me tirar. Então o preço para mim me eleger na política não foi esse, de mentir, enganar, comprar votos. Então o que me levou a ganhar uma eleição, talvez as pessoas tenham levado em conta a minha história de vida, a forma como a gente conduz a vida da gente. A gente tem um trabalho social que desenvolvemos já há muitos anos através do rádio, por todas as emissoras de rádio pelas quais eu passei, com exceção da Rádio Osório, e aqui em Capão da Canoa não foi diferente. Tive o privilégio de trabalhar com o Roberto Veiga, que foi o fundador aqui desse canal de comunicação durante muitos anos, onde me deu total liberdade para a gente desempenhar esse trabalho social através do rádio, o que despertou o interesse de partidos políticos me convidarem para concorrer a uma eleição. Primeira vez foi em Carazinho, quando eu trabalhei na Rádio Gazeta em Carazinho, para a eleição de 88. Houve uma insistência, mas eu não tive interesse em participar. E para a eleição de 96 em Tramandaí, mais uma vez um convite, cheguei a assinar a ficha no partido político, assisti uma reunião e desisti, e aqui no ano de 99, quando eu estava na Horizonte, e recebi uma ligação do muito conhecido por todos em Capão da Canoa, do Banzé, dizendo na oportunidade que o prefeito queria conversar comigo com urgência. Eu até achei que seria para trabalhar como assessor de imprensa na época. Imaginei, olha, eu ganho X na rádio, vou ganhar Y na prefeitura, vou melhorar a minha situação de vida. Casado, com 3 filhos, radialista não ganha
não ganha lá essas coisas, né? Mas infelizmente isso não se concretizou, era apenas mais uma vez o convite para concorrer a vereador. Daí eu pensei, sabe lá, se o cavalo está passando cilhado, eu não estou querendo montar. Então este foi o meu início na política. Tu tens essa relação muito forte com essas palavras-chave que tu até comentaste no início, credibilidade, moralidade. Então, a gente pode esperar que serão alguns focos nesse ano na Câmara de Vereadores, e até enganchando nisso, como tu achas hoje que está a relação da Câmara de Vereadores com a população? A população enxerga esses valores hoje na Casa Legislativa? Olha, há muito tempo a população não enxerga esse valor. Só que uma boa parte da população colaborou para que nós tivéssemos esse desgaste da política. Porque quando chegam as campanhas eleitorais, uma boa parcela da população também se prevalece do direito que tem de escolha para também levar vantagem em alguma coisa. E eu falo isso com muita liberdade porque durante a minha campanha eleitoral eu pautei isso, né? Não de que eu tivesse ouvido de alguém, mas sim das coisas tantas que eu assisti. Né? Infelizmente, uma parcela do eleitorado, né, ele procura também, de alguma forma, por ter o poder de escolha, para também tentar tirar vantagem. Né? Então, as negociações em época de campanhas eleitorais são muitas. Né? Então, se negocia documento de carro, se negocia documento de moto, tijolo, telha, cimento, aparelhos para banheiro, até a negociação por cargos, promessa por cargos na Câmara de Vereadores, na Prefeitura Municipal. Então, como eu não fiz nada disso e não admito fazer isso, né? Prefiro perder uma eleição do que me tornar um político por esse viés. Né? Eu falo isso com total liberdade, porque eu sei que ninguém vai me apontar o dedo para me chamar de mentiroso. O que temos de projeção para esse 2022 na Câmara de Vereadores? Tivemos alguns projetos, né, no passado, até que são ressaltados aqui, foram ressaltados pelo prefeito, em visita aqui também, que foi aquele empréstimo, né? Então a gente tem aí alguma previsão de grandes obras. Ainda não é empréstimo, né? Foi a mudança da lei orgânica que permite ao município poder tirar um empréstimo. Ainda não foi contraído. Como é que a gente tem essa previsão de realmente mudar esse patamar na estrutura, né? A infraestrutura de Capão, que cresceu tanto, não é? E estacionou um pouquinho em acompanhar na infraestrutura, e por isso também temos essa projeção dessa tentativa de empréstimo, né, vereador? Essa e outras questões, o que tu achas que serão os grandes momentos de 2022? Olha, Estevão, eu vou dizer uma coisa, né? Sempre quando a gente olha no presente uma administração, a gente tem que se reportar ao passado e buscar as propostas do governo. Eu digo, aquilo que tem que ir para as leis orçamentárias, o PPA, principalmente, né? Tem que vir de encontro com o plano de governo. Né? É isso que o prefeito prometeu fazer para os próximos 4 anos, então é isso que tem que se tornar uma realidade na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, né, e eu dizia isso de forma muito clara, todos os dias, 8h30, eu e minha esposa estávamos, né, dentro de casa fazendo uma live, eu não estava fazendo jantar aí, eu não estava pagando galeto para ninguém, eu estava dentro da minha casa fazendo uma live, me dirigindo às pessoas, sim, conversando com as pessoas, abrindo o meu coração e não prometendo nada para as pessoas, mas assumindo um compromisso, né, de defender o plano de governo dentro da Câmara de Vereadores, para que aquilo que estava sendo assumido como compromisso, né, da parte do nosso grupo se tornasse uma realidade na vida das pessoas. Isso que você citou em termos dessas obras de infraestrutura que estão para acontecer, que é a duplicação da RS 407, duplicação da Avenida Paraguaçu, revitalização da Avenida Central, uma rua coberta aqui no centro da cidade, né, e mais algumas obras que sejam possíveis fazer, né, e isso está lá dentro do nosso programa de governo. E, evidentemente, no momento que nós damos mais qualidade ao nosso município em termos de infraestrutura, né, não somente nas ruas, mas infraestrutura em termos de serviço público para as pessoas, no que diz respeito à saúde, principalmente, né, nós estamos fortalecendo o nosso município para nós conseguirmos trazer aquelas pessoas que estão, né, lá no interior do estado, quem sabe, que tem por sonho
comprar um sonho de consumo, comprar um imóvel na praia, e aí ele vai analisar onde ele vai comprar. Né? Se vai comprar em Torres, se vai comprar em Arroio do Sal, se vai comprar em Capão da Canoa, Tramandaí, Cidreira, Praias do Sul, Santa Catarina, enfim. No momento que nós estamos com a nossa cidade mais preparada, né, com um serviço público melhor, uma infraestrutura melhor, a opção, né, provavelmente será para Capão da Canoa. E no momento que ele opta em comprar um imóvel aqui, é geração de emprego e geração de renda. E o nosso município, cada vez mais, vai fortalecer a sua economia. Tu contavas que a tua história, né, na política já vem de alguns anos, né? Como é que foi testemunhar esse crescimento de Capão da Canoa, tanto como um profissional, né, também da comunicação, mas também dentro da política, que a gente lembra, às vezes, o saudosismo, né? Tal rua, poucos anos atrás, era um banhado, digamos, e hoje floresce, né, com comércios, enfim, com outras construções. Como é que foi acompanhar essa transformação ao longo do tempo? Olha, de forma muito surpresa, né? E com muito contentamento também, porque eu conheci Capão da Canoa no ano de 1982, quando eu trabalhei com o Jornal de Capão. Em 83 eu casei e vim morar aqui, nos fundos da casa da falecida Toninha, mãe do Coquinha, aqui na Avenida Orestes Serra, então Avenida Pindorama. Então, Capão da Canoa, em 82, era um outro cenário. Né? E aí, com essa vinda, né, de tantas pessoas, né, imbuídas pela coragem e pela vontade de crescer, né, de serem pessoas bem-sucedidas, né, nós tivemos a sorte de termos essas pessoas aqui em Capão da Canoa, esses empreendedores, muitos deles que chegaram aqui com uma mochila nas costas e hoje são pessoas muito bem-sucedidas nas suas atividades profissionais, né, também financeiramente, mas chegaram aqui, muitos deles, com uma sacola nas costas, né? Mas com muita vontade de trabalhar. E graças a essas pessoas, com essa ambição, com essa coragem, né, e arrojados como são, é que deram a sua grande contribuição para que Capão da Canoa pudesse ter esse crescimento muito grande, como aconteceu nesses últimos anos. Vereador, ainda falando sobre a questão da estrutura e o crescimento, né, da cidade, a gente tem um cenário da questão de meio ambiente, de saneamento básico, que ainda requer bastante cuidado, né, na cidade. Tivemos aí problemas com os alvarás, com os habites, né, trancando a construção civil. Qual é a visão da Câmara e como a Câmara tem agido, né, nesse sentido, até na questão com relação à Corsã, né, que há esse debate se continuar ou não com a Corsã, partir para outro tipo de terceirização. Qual é a opinião da Câmara e a tua opinião também, pessoalmente? Não, a minha opinião é de nós termos um outro modelo que não seja esse, porque esse aí deixou a desejar. Nós ficamos aí 20 anos esperando uma solução nessa questão aí dos habites, né? Uhum. Então foi muito dinheiro que deixou de entrar nos cofres públicos, né? E não se faz política pública sem dinheiro, nós precisamos de dinheiro. E o que move a nossa economia aqui não é a plantação de soja, não é a plantação de milho, né? O que move a nossa economia é a construção civil, né? E essa questão aí do saneamento básico, para que nós tenhamos uma construção civil pujante cada vez mais, né? O saneamento básico tem que caminhar junto, tem que dar condições para isso. Se nós temos um saneamento básico de acordo com as necessidades, fica difícil, né? Nós aqui fomentarmos a nossa economia. Então, eu particularmente sou a favor, né, que nós tenhamos aí um novo modelo, um novo método, quem sabe privatizando, não sei. Mas isso é uma iniciativa do governo municipal, né? Então, nós temos as nossas opiniões, que eu sempre digo, né? A gente, na política e na vida, a nossa opinião, ela nunca deve ser, né, ou para sempre, de forma radical, né? É a opinião que eu tenho agora, que quem sabe, com algum argumento convincente, possa me fazer mudar de ideia, mas, por enquanto, o meu pensamento e opinião, já de algum tempo, é dessa forma. Já encaminhando a nossa conversa por aqui, queria te perguntar, então, como é que anda, na tua visão, a cidade na questão política, na questão do executivo. Claro que
és o vereador também da base, né, do governo, mas quando há análise e também gestão, acho que também fica um pouco de lado essa questão de oposição e situação, né? Há uma questão mais de análise pessoal mesmo. Como é que anda hoje Capão da Canoa? Olha, um desafio meu como presidente desse ano é exatamente harmonizar. Porque eu acho que no momento que as pessoas se elegem, não, Estevão, eu acho que o partido único que deve existir é a comunidade, né? Então todo mundo deve baixar a guarda. Infelizmente, muitas pessoas, quando terminam as campanhas eleitorais, parece que ainda aqueles sentimentos de rivalidade perpetuam durante algum tempo. E eu acho que terminou a eleição e esse tipo de sentimento ele também deve terminar. As rusgas não devem acontecer, né? E eu acho que todos têm que se unir com um propósito, que é servir a nossa comunidade. Nada melhor que uns ajudem os outros. Lá no último ano, quem sabe já comece a ver essa situação da eleição seguinte, como é que vai se formar. O ano de eleição é atípico, começa a se né? pensar exatamente, até o final do terceiro ano, tem que ter um partido só e um objetivo só, que é trabalhar pela comunidade. Até porque, na verdade, sejamos sinceros, Estevão, né? Quando as pessoas, a grande maioria das pessoas que concorrem em uma eleição, né, e isso é a mais pura verdade, eu já concorri 6 eleições, ninguém convida alguém, né, pela sua visão de vida, pela sua conduta, olha, tu é assim, assim, assado, e tu vem de encontro ao nosso estatuto. Na verdade, os partidos políticos precisam alcançar um coeficiente, para isso precisam ter candidato, e quanto melhor for a pessoa para fazer voto, melhor para o partido político. Então, me coloco como uma prova viva disso. Não é? Por que você acha que me convidaram para ser candidato a primeira vez? A ideologia é o voto. A ideologia é o voto. Né? Então, o Serginho Oliveira, olha, lá na rádio tem um cara que ajuda um monte de gente na rádio. Né? Esse cara deve fazer voto, vamos convidar ele. Eles não perguntaram para mim se eu era de direita, se eu era de esquerda, se eu era centro-direita, se eu era centro-esquerda. Né? Ninguém me mostrou o estatuto do partido. Né? E depois, durante a eleição, que eu fui saber o que era fazer legenda, que nem isso eu sabia na época quando eu fui convidado. Depois que eu fiquei sabendo, né, do coeficiente que precisa ser alcançado para poder abrir a vaga, quem entra é o mais votado, né, e há uma dificuldade muito grande aí para conseguir candidatos. Muitas pessoas acham que, né, o vereador ganha bem e tal, mas não coloca o seu nome à disposição para concorrer. Né? Partidos para concorrer tem bastante, vagas para concorrer tem bastante. Para você ter uma ideia, nessa última eleição, nós temos 36 partidos no país. Você multiplica isso por 17. Quantas vagas tem? Mais de 500 vagas. Nós tivemos 153 candidatos e o pessoal se assustou nessa última eleição com 153, mas tinha mais de 400 vagas ainda para concorrer. Se o salário é tão bom assim, por que as pessoas não colocam o seu nome à disposição? Os partidos acabam sempre até precisando, né, de candidatos, precisando. Na última hora procurando. Exatamente. Infelizmente é assim que funciona, não concordo com esse sistema, mas é esse o sistema que nós temos e é com ele que nós temos que lidar. Vereador, obrigado pela visita. Fica o convite para outras oportunidades, para destacar alguma atividade, né, durante o ano de presidência na casa, estamos à disposição. Eu que agradeço o convite, né, e reforço mais uma vez aquilo que eu disse durante a campanha eleitoral. Eu não fui para a Câmara de Vereadores para fazer a diferença. Eu fui para a Câmara de Vereadores fazer aquilo que eu acredito e defender as coisas que eu acredito. Né? Não quero ser mais do que ninguém, né? Não quero assinar com expectativa na vida das pessoas que elas não venham a acontecer lá no futuro e a gente gerar decepção e frustração das pessoas. Né? Então, procuro fazer o melhor de mim, tão somente isso. Muito obrigado. Eu que agradeço.